Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, boa noite, queridos telespectadores. É um privilégio estar com vocês, mais uma vez, com o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes, e desta feita para tratar de um assunto empolgante. Eu acho empolgante, porque todo mundo tem os dois componentes que serão discutidos aqui, cérebro e mente. É claro, se eu estiver falando com alguém que não tem cérebro, é bom você sair daí e procurar outro lugar. Se não tem mente, a coisa fica então tão complicada quanto. Claro, todo mundo tem cérebro e mente. E eu estou aqui com dois convidados maravilhosos, Dr. Heidel, né? Spiller, é o nome que eu falei com ele agora há pouco, que um dia ainda teria um nome assim. Ele que é pós-graduado em psiquiatria, tem mestrado, pós-graduado em psiquiatria, trabalha também com dor, é professor universitário, né? E a doutora Denise Mello, que é pós-doutora, está fazendo pós-doutorado agora, é doutora em saúde mental, psicóloga, coordenadora daquele que, se não for o melhor curso de psicologia do Brasil, é um dos 3 melhores. E o Heidel dá aula no curso de medicina, que, se não for também o melhor curso do Brasil, é um dos 3 melhores. Eu sou um camarada de um otimismo fabuloso, né? E vamos falar hoje sobre a relação sobre cérebro e mente. Tem gente que pensa que é a mesma coisa, mas não é. Mas voltamos já. Fica aí para o nosso papo, vai ser muito gostoso. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Ok? Voltamos com cérebro e mente. Vamos inicialmente para as definições. E eu começo com o Dr. Heidel Spiller. Nome bonito, falei certo? Vou criar uma franquia. Franquia Spiller. Né? Eu vou comer na Spiller, é diferente. Spiller, cérebro, o que é? Não, o cérebro, né, nada mais é do que um órgão, né, que a gente tem, né, dentro de um local ósseo fechado, né, que a gente não tem acesso. E ele é composto aí de 86 bilhões de neurônios, né? Aonde eles se ligam, né? Fazem uma comunicação, uma rede, e que ali produz uma energia elétrica, né? E existe, assim, como que a gente poderia dizer, uma estrutura, a estrutura física, né? Um órgão, né? E você vê, a capacidade energética do encéfalo total, ele é capaz, às vezes, de acender uma lâmpada de 25 watts, né? Então, somos energia, né, e não deixa de ser um órgão físico, né, e a gente não tem acesso, né, é um órgão, por exemplo, a gente pode palpar os órgãos, né, ter acesso, agora o encéfalo a gente não tem como palpar, como auscultar, né, é uma coisa diferente, né, então ele está lá dentro, então a gente tem que examiná-lo através das suas funções, né, das suas funções psíquicas, né, que a gente vai avaliar, então, esse funcionamento de áreas, né? Lá atrás, o lobo occipital é uma área da visão. Então, a gente vai tendo todos esses componentes para avaliar esse órgão importantíssimo do controle geral do organismo, né? Ainda bem que a gente não tem acesso ao que o ser humano está pensando. Não existe nenhuma máquina ainda que diga o que está pensando. Se existisse, eu gostaria de saber o que rola pela cabeça de certas pessoas aí, né? Políticos, da namorada, do marido, da mulher, essas coisinhas. Eu gostaria muito de saber. Ia me assustar, claro. Né? Sobretudo quando eu tivesse que disponibilizar os meus pensamentos para os outros. Quem sabe um dia a gente põe um estetoscópio e consegue consegue ouvir. Não seria isso, seria espetoscópio. Né? Eu conversava agora há pouco com o Dr. Heidel sobre um estudo feito no Instituto do Cérebro nos Estados Unidos, uma tese de doutorado que foi aprovada, foi aceita, em que o cientista que o fez provou lá que a energia que flui, a que o Dr. Heidel se referiu nesse momento, a energia que flui no encéfalo, no cérebro como um todo, o encéfalo é até mais um pouco do que o cérebro, né? Uhum. A energia que flui por aí é superior, é o dobro da velocidade da luz, que nós sabemos que está aí na casa de 300 mil e pouquinho quilômetros por segundo. Ou seja, rola a mais de 600 mil quilômetros por segundo. Tudo bem, eu concordo, aceito, acredito, só eu não sei como é que ele conseguiu metrificar esse negócio. Não faço a menor ideia, mas aceitaram como verdade. E a mente, doutora Denise? Mente, o que é? A mente seria, quando o professor Heidel fala das funções, a mente seria exatamente o resultado desses processos químicos, bioquímicos e biofísicos que acontecem no nível cerebral. Então, aí nós vamos ter a mente em virtude dos seus processos mentais, como o pensamento, a linguagem,
a emoção, a motivação. E isso compreenderia a mente. Geralmente a gente tem acesso a esses elementos ou por imagens, né? Porque hoje realmente com os avanços que nós temos no sentido das imagens, né? Um exame de ressonância magnética, nós conseguimos visualizar, por exemplo, com contrastes, as regiões do nosso cérebro responsáveis, por exemplo, por um pensamento musical ou por uma imagem visual. Enfim, nós conseguimos esses avanços hoje, mas todas essas funções mentais, elas se retratam no nosso comportamento, na maneira como nós falamos do que sentimos, das nossas motivações. Mas essa conexão, né, cérebro-mente é algo realmente fantástico, porque envolve muitos aspectos tipicamente humanos, como a criatividade, a intuição, essa capacidade fantástica de raciocinar e de raciocinar com lógica, a ponto de desenvolver, por exemplo, um estudo como esse que o senhor acabou de citar, algo extremamente genial, né? Então, isso tudo se refere a esse complexo mental, né, que nós chamaremos assim. Então, olha, doutora Denise, a mente não é pura e simplesmente uma função fisiológica, né? Tem muita coisa mais aí por trás e, claro, tanto o cérebro como o órgão já é difícil de uma compreensão absoluta, né, Rádio? Isso. Imagina a mente que globaliza, inclusive, esse órgão e mais umas tantas coisas. Nós sabemos, pesquisamos, gostamos, pensamos e estamos aqui usando nossas mentes para isso, né? Veja só que coisa, né? Usamos as dimensões das nossas mentes, 3 mentes aqui, que interagindo acabam produzindo um pensamento e uma compreensão muito maior. E estamos falando exatamente de mente. Olha só, nós estamos muito aquém, todos nós aqui, mesmo a multiplicação, a potencialização dos nossos saberes, fica ainda muito aquém do que seja um complexo chamado mente. Interessante que eu gosto de olhar dicionário, porque o dicionário diz coisas muito boas e diz muitas bobagens também. Não, porque uma coisa é um dicionarista, é um camarada escrevendo e colhendo o que pensam as pessoas, o que as palavras dizem aí em maneira coloquial. O Aurélio, por exemplo, o famoso Aurélio, diz o seguinte: a mente é intelecto, é pensamento, é entendimento, aí mais ou menos. É alma, é espírito, é intenção, é intento, é disposição, etc. E aí eu acrescentaria, nós estamos dentro do cérebro, aquela fronteira ali, passando ali, quase saindo dele, temos uma glândula ali, chamada glândula pineal. Pineal. Né? Ela tanto tem ajudado quanto tem sido um fator de polêmica ao longo da história. Né? Grandes do passado, ali é a sede da alma, usando a palavra alma como sinônimo de espírito. E hoje nós sabemos que tem uma diferençazinha aí, ou pelo menos deve ter. Ou pelo menos nós não somos igualmente ou rigorosamente iguais a certos animais. Tem alguns que são, né? Tem alguns que não passam de um jumento bípede. Né? Jumento bípede, anta, bem arrumada, bem vestida, maquiada, etc. O que não se aplica de maneira nenhuma aos que aqui estão, que estão alguns anos-luz à frente, tanto nós de jumento quanto ela. Então ela nem se fala. Está correndo por fora. Pois bem, mas a glândula pineal é uma incógnita. E é uma produtora de hormônio, ela trabalha. Então, o próprio cérebro, por si só, já é de uma inteligência, já reúne uma inteligência, assim, absoluta, astronômica. Já é difícil de entender como é que ele funciona. Acho que nesse ponto, Heitor, a gente pode mostrar que também durante a evolução, né, desse órgão, a gente tem, né, o primeiro componente, que é lá o cérebro reptiliano, né? Que é só responsável pelas nossas funções de manter a vida. Depois nós ganhamos o encéfalo do sistema límbico, né? Que é do mamífero, né? Aí a gente teve prazer, vontade. E aí, finalmente, né, a gente tem o terceiro, né? Que é o tripé do cérebro humano, que é o pré-frontal, o córtex, né? O neocórtex, né? E aí vem o juízo crítico humano, a nossa evolução que deixamos de ser jumento. Só que esse aí, exatamente, só que esse aí não joga fora de maneira nenhuma as funções anteriores. Exatamente. Né? Então, a gente vê que é um complexo, o ser humano não é um negócio de etapas, ele é um complexo maravilhoso. E essa consideração do professor é extremamente relevante, porque aí na nossa constituição humana, sim, claro que no início temos lá os nossos instintos, mas na realidade, durante esse processo evolutivo, muito pouco sobrou desses instintos, o que nos coloca
numa posição completamente diferenciada em relação a todos esses outros animais que existem também. E isso se dá a tal ponto de que hoje, com a psicologia, nós sabemos, o desenvolvimento do conhecimento psicológico, nós sabemos que não existe um ser humano sequer que não seja dotado de alguma inteligência, não é? Alguns têm inteligência para isso ou para aquilo, mas todo ser humano ele tem algum tipo de inteligência. Mas, em compensação, todos os seres humanos também são movidos pelos instintos. Se pudéssemos abdicar dos instintos, nós estaríamos lá, perdidos, né? É por isso que o homem olha para a mulher e tem um olhar diferente, a mulher olha para o homem e tem um olhar diferente. Ele não vê apenas um sexo reprodutor na função tal, mas ele olha ou se encanta ou não, quer ou não, isso aí já é instinto. E não só um instinto, tem uns montes de instintos aí. Assim como você pode fazer um olhar pela comida também, pela né? Comida, A comida pode ser ter um... Bom, esse cérebro que você falou agora há pouco, ele tem aí uma quantidade enorme de neurônios e ele é constituído de neurônios e células gliares, né? É interessante que os neurônios, eles são células, sim, eles não se multiplicam e todas as outras células se multiplicam, mas se quebra uma perna, consegue se ajeitar, daí depois fica mais forte o local onde se quebrou do que o resto dos ossos, né? Porque ela vai solidificar de uma maneira extraordinária. Pois bem, os neurônios não. Os neurônios, eles são células sim, mas não têm contato citológico um com o outro. Ele depende da sinapse, da bainha de mielina, por onde flui a energia, né, de um para o outro. Aquela velocidade, seja 300 mil quilômetros, seja 600 mil quilômetros, mas é interessante. No terceiro bloco, eu vou explicar uma dinâmica que eu montei, se presta ou não, de qualquer maneira, produto da minha competência ou da minha incompetência, é mais provável que seja pela segunda hipótese, tá? Sobre a respeito de como flui a coisa e como isso aparece. Mas, na verdade, nós temos os neurônios e temos as células gliares. Na verdade, mais ou menos 10%, mais ou menos 10% são neurônios e o resto são células gliares. Quando a gente fala num cérebro, a gente observa que tem muito mais células para dar assistência aos neurônios do que propriamente para a fisiologia do neurônio, porque eles são independentes. Cada célulazinha uma da outra e passa a informação para outra, colhe, etc., faz essa majestade que somos nós. Inclusive, agora há pouco, a doutora Denise usou uma expressão que justifica o nome do nosso programa. É relevante o que o rádio colocou, né? Um assunto bastante relevante. E eu estou feliz por isso, pela relevância do nosso programa. Daqui a pouco a gente volta com mais sobre cérebro e mente. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes, estamos falando sobre cérebro e mente e agora vamos para um aspecto desse olhar, um aspecto dessa visão sobre, que é o dualismo, né, doutora Denise? O que é dualismo? O dualismo é uma forma de pensamento que se desenvolveu com a ciência moderna por um grande cientista chamado René Descartes. Ele postulou que, na verdade, o conhecimento científico ele poderia se dar de duas naturezas, né? Por aquilo que ele chamou dessa substância material e de uma outra imaterial. E que essas duas elas não seriam correspondentes. Então, ele postulou vários tipos de dualismo, que nós conhecemos geralmente como corpo, mente, ou como indivíduo, sociedade. Mas ao longo de mais de 500 anos de desenvolvimento científico, hoje nós podemos entender que essa proporção dualista, né, ou dicotômica, dividida, como concebe o Descartes, ela é muito útil do ponto de vista didático, porque realmente, como o professor colocou no módulo anterior, assim, a gente pode observar que estudar a estrutura cerebral já é algo que demanda muito tempo, muita dedicação. E estudar a mente, por sua vez, também. Mas acontece que, enquanto seres humanos que vivemos e convivemos dia a dia com inúmeras situações, nós conseguimos perceber que, na verdade, o cérebro não existe sem a mente. Aliás, a gente só percebe o cérebro exatamente porque a gente se comporta, exatamente, porque a gente sente, porque a gente vive, experimenta o tempo inteiro. Então, o que a gente entende é que, do ponto de vista da vida humana, de como a gente vivencia, né, de como a gente vive os nossos dias,
a gente entende que esses processos eles são completamente únicos, né, interativos, enfim, essa Interdependentes, divisão né? completamente interdependentes. Exatamente. Na perspectiva psiquiátrica, esse dualismo faz alguma diferença? Sim, né? Vamos dizer assim, na psiquiatria a gente vê um pluralismo, né? Um pluralismo com rigor, logicamente, um rigor de estudo, né? E sem dogmatismo, né? Não pode ter o dogmatismo. E ali, assim, a gente vê muito a questão, assim, do pessoal fisicalista e não fisicalista, né? Certo. Então, os fisicalistas, eles tentam demonstrar toda essa questão cerebral, essas funções, em função de uma explicação das forças físicas e químicas. E acabou. Acabou, né? Então, eu vejo você porque meu lobo occipital está ativado. Então, ele me dá a significância da visão sua. Ponto, acabou, né? E a gente tem os não fisicalistas, né? Então, os não fisicalistas, eles ainda acham que existem outros componentes no universo que poderiam explicar outras coisas, tipo, eu tenho a luz ultravioleta ou infravermelho, eu não consigo ver, meu lobo não funciona, mas ela existe. Né? E aí? Né? Nesse caminho aí ela existe, ser fisicalista, um psiquiatra absolutamente fisicalista, num pronto-socorro, numa emergência psiquiátrica, ele vai receber alguns pacientes ali que ele vai mandar Fenergan, 1, 2, 3 doses, e simplesmente não vai acontecer nada. E aí o que ele faz com o fisicalismo dele? Exatamente. Então, esse é um tipo de cientificismo, né? A pessoa só acredita naquela... Só numa coisa. Né? E quando ele depara, porque vai deparar com coisas que extrapolam, com coisas que estão fora desse terreno, fora dessa dimensão apenas material, porque existe. Né? Eu não sou contra os fisicalistas. Eu acho que a contribuição deles é muito boa, mas só que eu não consigo, de maneira nenhuma, olhar para todas as coisas por uma ótica só. Não por quê? Né, mas, Denise? de alguma maneira, esse foi o problema que o Descartes deixou para nós. Né? Porque ao estudar tudo separadamente, às vezes a gente tem muita dificuldade em perceber essas conexões que, como o professor acabou de citar, tanto o fisicalista como o fisicalista, todos dois têm razão. Eles só olham por óticas diferentes. Eles só não fazem o link, né? Eles só não ligam, né? Se nós conseguirmos ser menos dualistas, né? Menos dicotômicos ou menos cartesianos desse ponto de vista... A palavra certa mesmo é essa, menos cartesiano, né? Sim, nós vamos conseguir entender que essas duas concepções, elas são completamente complementares, e elas são extremamente úteis do ponto de vista da clínica, ou seja, daquilo que é essencial no ato de cuidar das pessoas. Essa visão da coisa do modo incomplementar é exatamente a sabedoria da mente. Não seria a sabedoria de um órgão pura e simplesmente, não, com funções fisiológicas, neurológicas, não deixa de ser fisiológica. É aí que está a extensão, a expansão desse órgão, mais do que um cérebro, matéria, que faz com que a gente perceba as coisas ligando-as uma às outras. Né? Mas, então, aí digamos que do ponto de vista da ciência, nós cientistas da mente, digamos que a gente se depara com esse desafio todos os dias, termos pensado em separado e agora temos que fazer as conexões para que a gente consiga efetuar um ato de cuidado. E a gente é taxado, né, por esses como sendo não tão inteligentes quanto. Eu até os admiro, mas também não quero a inteligência deles de maneira absoluta. Ou podemos cair num outro equívoco que também é lamentável, de reduzir essa questão do que existe a uma questão filosófica apenas. Não é? E não propriamente científica, mas isso é um equívoco, porque isso também é um conhecimento científico, né? Você usou uma palavra aí que eu chamaria de palavra mágica, embora não seja mágica, que é o conhecimento filosófico. Porque, na verdade, todo saber veio exatamente pelo caminho da filosofia, né? Foram os filósofos os que cavaram, rebuscaram, começaram a encontrar princípio de prazer aqui e ali, e eles estão vivos, eles continuam vivos, os escritos deles estão aí. A gente, inclusive, ele consegue localizar de qual filosofia a coisa fluiu até chegar hoje. Não fosse exatamente a filosofia, esse olhar totalmente fora da ciência ainda, porque ela era, digamos assim, rudimentar, né, ou até nem existia em muitos aspectos,
Né? Quando ele fala juramento de Hipócrates, etc., a medicina do passado, os médicos do passado, Lucas, por exemplo, um daqueles discípulos, São Lucas, não é? Muitos hospitais e clínicas usam o nome de São Lucas. Pois bem, Lucas, um médico, sabia muito menos que o atendente de farmácia de hoje. Um balconista de farmácia hoje sabe muito mais do que o Dr. Lucas. Vai ter um profundo apreço por ele. Gosto muito dele e dos escritos dele. Né? Daí como fica, então, doutora Denise, essas questões, o sobrenatural nesse terreno aí? E aí? Aí o sobrenatural seria essa dimensão da transcendência, né? Porque cientificamente é assim que a gente vai estudar, né? Então seria essa capacidade, mas para a gente poder pensar essa capacidade de transcender, a gente precisa incluir, porque aí a tradição psicológica do último século, né, nos proporcionou isso, que no campo da psicologia, que a gente seguisse com pelo menos então uma terceira dimensão entre cérebro e mente, que seria exatamente essa dimensão psíquica, que nós poderíamos dizer assim, grosso modo, que seria essa nossa capacidade, né, e tipicamente humana de, para além do cérebro e para além da mente, sermos desejantes. Ou seja, meio que, apesar de ter um apoio nos instintos, é meio que o que sacia a minha necessidade básica, instintual de fome, não é a água, a comida, como a gente, por exemplo, poderia exemplificar. Eu coloco lá a água e a comidinha para o meu cachorrinho doméstico e quando ele tem fome e sede, o lugar certeiro que ele vai é lá. Eu e o diretor aqui fazemos isso com uma gata de estimação, que é dele, não é minha. Mas os humanos, a gente tem fome e sede e a gente pensa um refrigerante, um hambúrguer, coisas que talvez são uma completamente... marca de refrigerante, uma diferença sutil, Sim. Às vezes nem tem, né? E assim, isso nos levaria a um plano assim, que de fato há necessidade de sede, de fome, necessidades básicas, elas poderiam ser supridas com outros elementos que não necessariamente um hambúrguer ou um Doutora Denise, refrigerante. veja bem, isso me faz lembrar a sua colocação, os instintos estão presentes, nós não podemos abdicar deles, eles nunca serão afastados de nós, tanto quanto o sobrenatural do outro lado. Sim. Ou seja, entre o instinto e o sobrenatural há o ser de fato, né? A mente com capacidade de cogitar. Cogitar de coisas que estão além das dimensões materiais é uma capacidade da própria mente. Sim. Né? Sim, E sim. vejo assim também, as três grandes hipóteses que a gente tem hoje, né? Você vê, a mente precisa do encéfalo, né? Para se manifestar, né? Certo. O encéfalo seria, a consciência seria o produto desse encéfalo, né? Então seria uma simbiose, primeira hipótese. A segunda poderia, que todo mundo debate, a mente está contida dentro do encéfalo, né? E existe uma terceira hipótese, é que o encéfalo está inserido dentro de uma consciência, né? Então, são três, assim, hipóteses que não se anulam, né? Elas não se anulam. Eu prefiro né? colocar ela no liquidificador, Misturar tudo, né? E sair um vitaminado bom. Tá ótimo, porque você não tem uma coisa sem outra, Isso, não no ser humano. Você pode até fazer pesquisas experimentais em outros seres e conseguir, né? Porque a gente sabe que uma ameba vive. Agora, eu não sei como é que ela pensa, que ela só tem ela só tem uma célula. Aliás, só tem não. Ela só é uma célula. Unicelular, né? Unicelular. Mas ela funciona, ela existe. Ela se movimenta, ela resolve os seus problemas. Isso. Ou cria problemas. Ela sabe que tocou no lugar, tem que voltar, Tem que ela sabe que é uma voltar, ela sabe. reação, Então, né? Agora imagina nós com essa quantidade de neurônios. Só que existe inteligência não só nos neurônios. As células têm sua inteligência. Né? E sobre essa questão ainda, é preciso que a gente considere também que é a própria neurociência que tem comprovado dia após dia que esse componente daquilo que a pessoa é potencialmente capaz de crer é altamente motivador das suas funções mentais que se retratam no seu comportamento. Exatamente. Nós teremos muita dificuldade de fazermos coisas que nós não acreditamos. Então, assim, e o que especificamente nós acreditamos? Porque, assim, se nós pensarmos, formos muito a fundo nessa questão e nos basearmos, por exemplo, na teoria do caos, que é da física, né? Então, a gente pode pensar, eu acredito que amanhã o sol vai nascer, mas pela teoria do caos é completamente improvável.
A gente vive sob estruturas muito Mas, exatamente. frágeis. Pela teoria do caos, seria improvável até a existência do universo. Sim, sim, Né? mas nós Seria acreditamos. improvável até a existência do universo. Eu olho os meus alunos de psicologia, eles acreditam que eles vão ter um diploma. E eu acredito junto com eles e trabalho para isso. Mas vocês estão equivocados, pode ser que não. E pode ser que não. sim. Né? Ou seja, até aqui nós chegamos à conclusão que mente ou sem cérebro, cérebro sem a mente não seria esse cérebro que nós temos, né? Enfim, essa é a nossa conclusão nesse bloco. Mas voltamos já com esse assunto, com o terceiro bloco, quando eu vou colocar alguma dinâmica que vai assustar você, tá? Mas vai ser muito bom, vai ser muito gostoso, eu estou aprendendo bastante, daqui a uns 30, 40 anos, quem sabe, eu estaria até um camarada bastante inteligente. Obrigado. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com Cérebro e Mente, com dois especialistas da área, muitíssimo melhores do que eu. Quando eles virarem as costas, eu vou achar que não. Mas enquanto eles estão aqui, eu reconheço que são os melhores. Pois bem, estou gostando do programa, que eu estou aprendendo muita coisa, isso vai me fazer evoluir bastante. E tenho certeza que você está gostando também. Sobretudo a mente, vamos cérebro, sobretudo a mente. Mente é algo ou aquilo que o cérebro produz. Essa é uma teoria, já colocamos, seria tremendamente dualística, não admite a metafísico, diríamos assim, o pensamento como um produto de algo interior, superior. Há uma dinâmica que eu usei no Brasil inteiro, nos cursos que eu ministrei, trabalhei durante uns 10 anos aí, ou mais. Conheço o Brasil todo, ou sobretudo conheço as capitais, ou a rodovia, ou a avenida que vai do aeroporto até um hotel, o restaurante, eu conheço todos eles, etc. Pois bem, passei bom tempo trabalhando e engordando, e eu usava uma dinâmica com algumas pessoas para tentar situar esse nosso assunto. E ela é o seguinte, suponhamos que eu fale uma palavra aqui agora, e vou falar já. Ao falar essa palavra, emito um som. E a velocidade do som é bastante lenta em comparação, aliás, é nada em relação à luz. Esse som vai se propagar por ondas, vai alcançar a nossa orelha externa. Hoje não se fala mais ouvido externo, ouvido interno. É orelha externa e orelha interna. Vai alcançar a nossa orelha e dependendo da topografia dessa orelha, uma caixa acústica que tem aqui em cima, etc., esse som vai ser abrandado, uma qualidade tal, para adentrar a orelha interna. Ali existe uma bigorna, existe um martelo, vai gerar um impacto tal, né? E esse som emitido nessa tonalidade vai ser transformado em estímulos elétricos, que vão ser conduzidos lá para o neocórtex através de um nervozinho simples, que é o nervo auditivo, né? Até pequeno, relativamente pequeno. Pois bem, e a sensibilidade é tão grande que, ao falar uma palavra, essa audição completa não confunde panela com janela, tá? Com tigela. Não confunde. Olha, vê essa diferença do som, panela, janela, mas percebe, certo? Gola com cola, não confunde. Sabe? Claro que tendo problemas auditivos, aí já é uma deficiência estrutural, física, a pessoa pode confundir. Ou mental também, né? Ou mental também. Mas o indivíduo percebe esse som. Na verdade, não percebe esse som, percebe os sinais, os estímulos que são traduzidos e entendidos como um som, como uma palavra, como um significado, como um componente do discurso. Nesse momento que há essa percepção, essa palavra, vamos usar a palavra entre aspas, ela será lançada no sistema e vai sair de neurônio em neurônio através das sinapses, pulando até chegar ao local onde uma imagem relativa àquele significado está gravada. Certo? E vai retornar na contramão, ou seja, pelo outro par de sinapses, trazendo de volta cá para o consciente, que alguns acham que é a mente, né, a imagem relativa àquilo ali. Isso vai naquela velocidade, que com certeza deve ser superior à velocidade da luz. Segundo aquele cientista, o dobro da velocidade da luz. E a dinâmica é a seguinte, vou falar uma palavra aqui. Mal eu terei terminado de falar a palavra, a imagem da coisa estará presente no seu consciente. E a palavra é pinico. Você não gostou? Mas você conhece, né? Quando eu falei em pinico, você lembrou de um? Sim. Claro, Aham. lembrou de um? O seu pinico era o quê? Esmaltado ou de plástico? De plástico. De plástico. O seu?
Rosa. Rosa! Veja bem, o dela tem que ser rosa. O nosso, ainda que de plástico, tem que ser verde, azul, até roxo. Mas rosa, se você falasse que era rosa, Aí ia complicar, né? Eu lembrei de Ia ter que outro reformular branco. meus conceitos. Lembrei de Claro. outro preto e branco também. Tá vendo? Olha bem, todo o trabalho que eu expliquei foi neurológico, mas a identificação da coisa, do nome, da importância, que nos remete a um lugar, a uma casa, a um momento da história, já não é uma coisa pura e simplesmente neurológica, certo, Denise? Sim. Não, tem muito a ver com a mente, com o psíquico, porque essas representações, elas são completamente diferentes. E dependendo do contexto, do que você fala, eu posso lembrar de um momento, de um lugar, de um cheiro, e isso De uma alegria ou de uma dor. de uma alegria, de uma dor, de uma tristeza, de uma perda, enfim, ou de uma grande vitória. E essas conexões, isso é realmente impressionante, porque elas vêm realmente numa velocidade que nos surpreende. Deve ser superior à luz, com certeza. Sim, que ela é quase que instantânea, mas isso depende também do nível de desenvolvimento do ser humano. De cada um, né? Da Sim. cultura dessa pessoa. Sim, né? sim, elementos culturais também estão envolvidos, mas se a gente pensar numa criança bem pequena, ela ainda não desenvolveu essa capacidade de abstração. Não, lógico que não. Então, ela não desenvolveu ainda, talvez, as próprias estruturas cognitivas que nos permitam Para fazer isso. esse processo ela está todo, nesse período esse resgate, de não é? desenvolvimento. Por isso que nós ainda consideramos a infância uma fase muito determinante do desenvolvimento mental, psíquico, né? Porque quando a criança está em pleno desenvolvimento. E aí vem realmente. uma coisa que você conhece em profundidade, você não só é doutor em saúde mental, como você é uma psicanalista, é que a livre associação entrou nisso aí. Que quando você se lembra da coisa, não é só aquela a lembrança estanque, né? A lembrança focada na coisa, no local. Não, você se lembra da coisa, se lembra de uma história, se lembra de uma dor, se lembra de um lugar, de uma época da sua vida, etc, etc. Isso aí é livre associação. Sim. Né? Isso é livre associação. Sim, e assim, e na verdade, isso continuando aí por essa via, exemplificando, na verdade, quando eu lembrei do pinico rosa, eu não me lembrei da minha infância, eu me lembrei da infância dos meus filhos. Que é a sua história também. Que conviviam com as minhas sobrinhas, né? Eu só tenho meninos, mas quando a gente ia para a praia, juntava, e eu me lembro de um dos meus filhos, por exemplo, sentadinho num pinico rosa da minha sobrinha. Que hoje seria um Não é? escândalo. Exatamente por esse elemento cultural, não é, que temos. Mas, assim, a princípio, não há nenhum problema nisso. Não E é? acho O também pinico que... não vai identificar o produto que está Não. recebendo. Não, Não, mas vejam como que as nossas representações são completamente mergulhadas nesse universo de juízos e valores que nós formulamos, muito ligados a esse lobo frontal executivo que o professor falou há pouco. Que é uma escada muito acima do Acho cérebro. que é isso, né? A ciência ainda não dá a resposta completa ainda por essa questão. Por exemplo, você falou do pinico, eu ouvi, mas não é só aquela área que tem a competência de decifrar. Não. Houve toda uma questão de hipocampo, né, onde que tem memória, e aí afetividade, foi tudo. Quando você falou do pinico, eu não me lembro do meu pinico, mas eu lembrei do meu avô, né? Sim, olha só a conexão olha, que foi as histórias feita aí, né? pessoais. Então não há como também a ciência falar assim, fale alguma coisa que vai funcionar só essa área. Não, vai funcionar muito mais, uma conexão, um conversar de áreas, né, de forma rápida. Os próprios estudos, né, professor, sobre a memória já também desmistificou isso. Hoje nós sabemos que nós não temos um centro único de memória, Exatamente. mas vários centros. Podemos ter um capitaniano, mas um seu Isso, centro né? não. Porque a ciência mostra que existe uma correlação, né? Você tem alguma coisa, mas correlação não é causação, né? Não, não. Não é isso, A né? respeito de memória, o Denise colocou muito bem, dá um detalhe. Quando eu me lembro da casa onde eu nasci, eu me lembro, é uma casa de pau a pique, teto de sapê, né? A mesa da sala era uma caixa de bacalhau com 4 pés de camboatá, que é uma madeira retinha, era a mesa, tinha lá um pilão e tinha um banco, eram os móveis daquela casa, maravilhosos. Eu lembro direitinho. E tinha o pinico também. O pinico também estava lá embaixo Tava da cama. É o local perfeito para ele, estava lá embaixo da cama. Pois bem,
Aí, fazer toda a história é complicado. Pois, o que eu quero dizer é o seguinte, mas quando eu me lembro daquela fotografia, daquele ambiente, será que eu estou me lembrando da imagem primal que eu tinha lá como criança? Não, porque, na verdade, toda vez que eu me lembro daquilo, eu estou gravando em outro neurônio aquela mesma imagem, certo? Isso. Então, por isso, quanto mais lê, quanto mais vê fotografia, mais você enriquece a mente, mais dificuldade você tem de emburacar numa demência dessa. Porque quando eu estou lembrando daquela imagem, eu não estou lembrando da imagem primal, eu estou lembrando provavelmente de uma cópia. Até porque os neurônios que assimilaram aquela informação naquela época podem ter morrido já, não pode, cara? Pode. Mas o que você está fazendo é cada momento que você busca isso? Novas sinapses. Novas sinapses. Né? Novos caminhos. Novos e isso caminhos. vai enriquecer seu encéfalo para que, por exemplo, quando você chegar lá numa fase de demência, você tem... eu vou chegar lá. Não. Quem chegar, né? Tem ainda um recurso de caminhos sinápticos que você pode perder mas você tem milhares de outros. Tem milhares de outros locais onde a informação está ali para ser... E em questão de sintomas, você vai ter pouco, né? Bem pouco, né? E você às vai vezes se dar bem. Nenhum, né? Às Porque, vezes nenhum. Tem pessoas né? idosos aí, intelectuais, que passam dos 100 anos com uma lucidez extraordinária. Mas ele não perdeu o neurônio? Perdeu massa encefálica? Perdeu a memória? Perdeu. Exatamente. Mas perdeu relativamente, de maneira absoluta, ele não perdeu. Fala aí. Nesse sentido, eu queria dar uma dica aqui que eu aprendi recentemente com os neuropsicólogos do nosso curso. Que uma coisa que a gente faz com muita frequência, mas que não nos ajuda a manter essas sinapses, é o tal, vou anotar para não esquecer. Na verdade, o nosso exercício cerebral deveria ser o outro, para manter essas sinapses. Eu vou não anotar para não esquecer. Não vou anotar para não esquecer. Eu não vou anotar e não vou esquecer. Exatamente. Então, acho... assim, a lista do supermercado, por exemplo, Verdade. não. Você tenta fazer conexões, eu vou contar quantos itens para eu poder me lembrar, né? Criar essas conexões, ou seja, exercitar o cérebro para a gente não perder essas Concordo em gênero e número. Eu vi há pouco tempo um estudo japonês, né, que ele diz celular causa demência. Aí eu falei, né, o que será que é o estudo? É radiação, eletromagnetismo, o que é? Não, simplesmente o ato de você ficar jogando tudo na memória do celular e nada na sua. Nada na sua. Vai fazer uma compra? Preciso disso. Chegar lá, eu preciso ver isso aí. Né? Então, você vai diminuindo o seu recurso de sinapse, isso vai acontecer até que o japonês descubra um jeito de plugar o celular na cabeça. Mas seu HD vai aumentar. Vai fazer isso. Só não pode queimar. É sério, né? Não pode queimar o HD. Agora, no meio disso tudo, nós temos aí a relação da mente com a linguagem, né? A linguagem é que faz o milagre, a capacidade de você se expressar, de você entender, de você colocar... Veja bem, nós estamos aqui conversando, é um bate-papo gostoso, né? Não tivéssemos uma linguagem apurada, não seríamos capazes de nada, né? Nada, porque a linguagem ela é responsável, sim, por toda forma de comunicação, de expressão desses componentes mentais, mas a linguagem, ao mesmo tempo, também é esse universo que nos permite, além disso, toda forma de expressão, como expressões artísticas, musicais, literárias, as pinturas. Olha o quanto que uma pintura pode comunicar. Às vezes a gente vê aquela pintura e ela tem um borrão. Pois é. E aí quantas coisas ela comunica, ela expressa através daquilo, né? Exatamente. Viu? O quanto a pintura dos meus cabelos conta da minha juventude. Né? Daqui a pouco voltamos para o último bloco, vamos fazer um fechamento de tudo e com certeza, ao terminar esse programa, nós seremos bem melhores. Nós aqui e você aí, na sua cadeira, no seu sofá, na sua casa. Voltamos já, descanse um pouquinho, tome um cafezinho e, se necessário, faça outras coisas, desde que seja bem rápido. Obrigado. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes, com um assunto tremendamente relevante, gostoso, eu estou aprendendo muito, talvez ensinando algumas poucas bobagens, né? Com certeza o pessoal não gostou do pinico que eu joguei na cabeça do povo brasileiro, mas você percebeu que você tinha um na sua cabeça? A menos que você seja tão jovem e que não se conheça tanto, igual um assessor aqui do nosso estúdio, que teve dificuldade de se lembrar da coisa. É um objeto antigo onde se colocava o produto colhido ao longo da noite. Ficava normalmente embaixo da cama. Bom, vamos agora ver essa relação entre cérebro e eu. O que é o eu, doutora Denise?
Bom, esse é um estudo bem assim, antigo na tradição da psicologia. As primeiras concepções sobre o eu foram filosóficas, né, na Grécia Antiga. E ao longo do desenvolvimento da psicologia no último século, várias teorias surgiram em torno da questão do eu. E a gente poderia colocar essas teorias todas em grandes dois blocos. Uma que defenderia que o eu é uma configuração que surge quando, naquelas primeiras tentativas, quando a gente chama uma criança e ela atende, né? Ainda bebezinho, quando eu fui chamada de Denise e de repente, eu virei. Então, digamos assim, aquilo ali era uma semente do eu surgindo, porque aquele nome começava a me identificar. Um início de identificação, né? Um início de identificação. Então, digamos assim, que para esse grande bloco de teoria, seria assim, a percepção daquilo de algumas características suas, pessoais, né? A percepção consciente disso, né? Então, digamos que ali tinha uma semente. Mas temos um outro bloco de teorias que diz que, na verdade, essa percepção, a constituição de um eu só é possível a partir do outro, daquilo que o outro, porque esse nome foi dado por um outro, e é um outro que me chama, é um outro que me identifica e que me dá a base, então, para que um dia eu possa identificar-me eu mesma, eu, Denise. E aí, sim, um conjunto de configurações relacionados a aspectos volitivos, né, da própria vontade, da autonomia, dos desejos, de traços, nesse sentido a gente poderia pensar em traços físicos, a forma como uma pessoa se expressa, isso tudo vai dando uma configuração de um eu, né, de forma que a gente consiga dizer que e nos distinguir em meio de tantos iguais do ponto de vista da humanidade, a gente se distingue como alguém que é extremamente singular. Eu posso exemplificar isso brevemente com os meus filhos gêmeos idênticos, não é? Não são iguais. Não são iguais. E assim, eles tinham uma característica que apareceu muito cedo, percebida por mim, né? Mãe, assim, na convivência com eles, mas eles tinham um jeito de sorrir que era diferente, né? E assim, eles são, até hoje, eles já são rapazes lindos, claro que a gente sempre acha os filhos maravilhosos, eles são rapazes de 24 anos e ainda seguem idênticos e sendo confundidos por muitas pessoas. Embora, não querendo ofender, mas já ofendendo, né? As corujas também dizem isso, né? Fala. Eu acho interessante essa questão do eu também, né? Alargando um pouquinho mais essa concepção de eu, acho interessante essa questão de que você ainda está numa vida intrauterina e já existe um quarto pintado para você, já existe um nome, né? Já existe alguém pensando na sua profissão, no seu parceiro, e aí quando você sai da vida intrauterina, você vai encontrar esse eu pronto lá, você vai encontrar com o seu eu, que é alguém que o outro já preparou, né? Meu quarto é rosa, é azul, tem pinico no quarto? Não tem, né? Alguém já escolheu isso para mim, né? Já é uma parte do eu, né? Que já está pronta para mim, né? O eu, na verdade, ele leva em consideração tremenda carga de relativismo. Isso, né? Copia dos outros, né? A questão que a Denise falou, né? Depende do outro, né? E uma coisa, eu não vou considerar errado, porque quem sou eu para colocar, entender as atitudes das pessoas como erro? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas essa questão do pai querer colocar o seu nome no seu filho, eu acho um negócio um tanto quanto pernicioso, porque o filho não vai ser ele. Mesmo com o mesmo nome, mesmo que se pareça muito, não vai ser, né? Verdade, mas essas teorias que defendem assim que o eu só é possível a partir do outro se baseiam exatamente nisso, no desejo do outro, né, que tem. E assim, eu iria até mais longe do que o professor Heidel. Pode ir. Vamos lá. De que a criança está no ventre, mas às vezes assim, quando a gente pensa, vou ter um filho, e a gente já começa em torno daquele desejo a ter uma série de idealizações sobre o que ele vai ser ou não vai ser, o que a gente deseja, né? E essas teorias, elas defendem inclusive isso, que e muitos pais desejam realizar os seus desejos não realizados na vida do seu filho, né?
Que nem sempre se Interessante isso, concretiza. né? Só que existe uma situação, né? Esse bebê que está ali em processo de gestação está ligado, obviamente, à mãe por um cordão umbilical, por onde não vai só o sustento, vão também funções energéticas, vão comunicações de umas tantas coisas que podem, sim, estar influenciando essa cabecinha lá, esse desenvolvimento neurológico. Há Pode ou não pouco- pode? Vai lá. Sim, há pouco quando você disse sobre a nossa capacidade auditiva, hoje também sabemos que o feto, aos 4 meses de gestação, ele já tem, Isso. ele já ouve sons, ele assimila muito desse nosso ambiente. O meio já está influenciando, né? Sim, sim. Ele está, inclusive, ouvindo as brigas do pai e a mãe. Exatamente. Ou os carinhos, né? Ou os carinhos, né? Ou os carinhos. Eu estou indo para o lado pior, que é o que mais compromete o eu. Né? Daí vem a palavra do eu. Que a coisa sempre... Não sei se vem, mas poderia Poderia vir. vir. Tranquilamente. Falando aí sobre eu, existe aquele reducionismo, o funcionalismo, o fenomenologismo, etc. Não vamos tocar nisso porque não vai cair naquilo tudo que se considerou até agora. Mas quando nós estamos falando de mente... estamos aqui com um psiquiatra, não posso deixar de falar em doenças mentais. De jeito nenhum, né? Nós temos aí várias categorias, mas pelo menos de chofre duas: os transtornos mentais orgânicos e os transtornos mentais psicogênicos. Aí tem subdivisões para todos os lados. Bem, são patologias que dizem respeito à mente. Os transtornos mentais orgânicos são aqueles que decorrem de um afetamento ao sistema nervoso como órgão. Não é? Tá. E aí todas as doenças que conhecemos, chamadas neurodegenerativas, além de traumatismos cranianos, de infecções, infestações, micro-organismos, etc., afetam e produzem um sintoma mental. Tá? O sintoma mental é uma consequência, portanto, da disfunção que está acontecendo ali. Enfim, isso aí... Você tem alguma coisa para colocar em relação à mente? Sim, é muito interessante isso. A gente hoje dividir, né, os transtornos mentais orgânicos, igual você falou, e os outros a gente fala em funcionais, né? Funcionais é aquele realmente pelos neurotransmissores e tudo mais que está ocorrendo dentro do encéfalo, né? Agora, esses orgânicos pode ser uma demência, igual você falou, mas também pode ser um hipotireoidismo, hipertireoidismo, né? Influenciando ali. Disfunção desglandular, né? Isso, então o corpo influenciando no seu funcionamento mental, né? Então é importante para o médico diferenciar isso, né? Não sair, tudo é mental e é só concentra no mental. Será que não tem um problema físico como causa base do problema, né? Então, o olhar médico ele não pode ser direcionado também só para a questão mental, né? Onde tem que ter mente, corpo, tudo junto aí, né? Um fato interessante, há uma psicanalista em Belo Horizonte, que foi minha aluna no processo. Ela é boa porque foi minha aluna, evidentemente, né? Eu também fui, né? As coisas boas ele aprendeu comigo, as erradas ele aprendeu sozinho. Mas bem, então, ela atende hoje, é a melhor sucedida em Belo Horizonte, e apareceu uma criança que havia passado pelas mãos de todos os profissionais de saúde com um problema que era chamado cognitivo. Estava com 9 a 10 anos, não aprendia, não fixava nada, levaram para aqueles médicos de posto de saúde, etc., que atendem aquela fila. O próximo já saiu, o cara já chega, já recebe a receita, né? A circunstância da saúde no Brasil. E passou por psicólogo, passou por psicopedagogo, etc. E todo mundo dizendo, não, o problema é cognitivo, em outras palavras, é burrinha mesmo, não tem jeito, é limítrofe, etc, etc. Mas a família ali insistiu, e alguém falou, leva para psicanalista, porque a doutora falou, então trata sem remédio, é melhor ainda, porque gasta menos. Foi para lá. E ela sempre foi alertada nas aulas que eu dei de que existiam os transtornos mentais orgânicos. De repente pode ser alguma coisa totalmente diferente daquilo que se pensa. E ela olhou para a menina, o aspecto da menina era robusto, uma carinha de pessoa saudável. E, peraí, você levou a isso? Levou. Já fez alguma tomografia computadorizada, uma ressonância de alta resolução? Não, ninguém pediu. Pegou o telefone e ligou para um neurologista amigo no próximo prédio, manda para cá. Mandou, fez o exame, era um tumor que estava lá, fazendo bloqueio. Na semana seguinte estava sendo operado e acabou a burrice. Era um tumor fazendo... Agora imagina o estrago. Ela ia morrer, era benigna, mas ia morrer, estava lesada por falta de diagnóstico. Por falta investigação, né? de investigação. E acredito em sim
Uma situação muito importante que eu vi há pouco tempo é que metade hoje dos transtornos mentais, eles iniciam antes dos 14 anos de idade, né? Então, olha só, e 75% dos transtornos mentais hoje estão abaixo de 25 anos. Ou seja, é a doença crônica do jovem. Olha só que situação que a gente está, né? Então, olha a atenção que a gente tem que ter para, não só para direcionar a questão mental, né? Porque foge da questão mental às vezes. Às vezes é um tumor produzindo uma a questão disfunção mental. glandular, né? Isso, Pode exatamente, produzir. né? Sim, eu até gostaria de colocar aqui em discussão, se me permitem, Por favor. exatamente isso, essa necessidade que nós temos de alguma maneira, tentar superar isso ao fazer as nossas clínicas e tentar prover mais as pessoas de saúde, no sentido de desenvolver mesmo uma prevenção. Se já sabemos disso, que boa parte dos transtornos se desenvolvem antes da juventude, na adolescência, né, deveremos então tentar trabalhar a saúde física e mental como uma única coisa. E uma boa como uma anamnese, saúde. uma boa e profunda anamnese Sim. e verificar essas correlações. Pois bem, nós estamos na fase final do nosso programa. Muitíssimo bom. Quem sabe no futuro vamos lançar mais fazer mais alguma coisa nessa área. Agradeço muito ao doutor Raide, à doutora Denise pela participação. Conto com vocês, sejam muito felizes na profissão e também na vida, na família, etc. Terça-feira estamos de volta. Muito obrigado.